Fala galera, Novity Tricolor aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Zubeldia sai em defesa de Luan e Patrick após vitória do São Paulo. São Paulo x Fluminense. Durante a noite de ontem, segunda-feira 13, o São Paulo enfrentou o Fluminense. A partida foi válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O tricolor paulista conseguiu o triunfo e garantiu mais 3 pontos no Brasileirão. Entretanto, 2 outros pontos chamaram a atenção dos telespectadores. O primeiro foi a discussão entre Luciano e Fernando Diniz. Já o segundo foi a atuação de alguns jovens do SPFC. Juan, atacante do clube paulista, acabou sendo muito criticado nas redes sociais. Alguns internautas afirmaram que caso o jovem não estivesse no ataque do SPFC, o tricolor teria vencido por 42-1. Outro jogador bastante criticado foi Patrick, que chegou a ser convocado para a seleção brasileira sub-17. Após a partida, Zubeldia, treinador do SPFC, se pronunciou sobre o assunto. Se o Patrick jogou pela seleção sub-17, por que não pode jogar aqui? Oscilou normal para um jovem. Sei de futebol e jovens terá partidas boas e ruins. Tomara que tenha mais partidas boas, senão ele saberá as consequências, prosseguiu ele. Questionamentos para um centroavante que não está marcando vai ter, mas se a equipe tem gols de outra posição, seu trabalho hoje foi muito bom, gerou situações de gol, defendeu. Áudio do VAR explica a anulação do gol de Luciano em São Paulo x Fluminense, não toca a bola. Bobadilla e Arboleda marcaram os gols do São Paulo na vitória por 2-1 sobre o Fluminense. Igor Vinícius acabou marcando um gol contra e anotou tanto do Flu. Esse foi mais um resultado positivo do treinador Zubeldia. Com a vitória conquistada, o tricolor paulista chegou ao 5º lugar na tabela do Brasileirão Série A. O clube tem 10 pontos conquistados e está a apenas 3 pontos do Atlético. Um lance que deu o que falar foi o gol anulado de Luciano. Na jogada, o meio-campista Galopo cometeu uma falta no jogador Lima, e isso deu o que falar. A CBF divulgou em seu site a conversa entre os árbitros que estavam no VAR na última partida. Ao analisar a jogada, os profissionais notaram que Galopo comete a falta em Lima antes de roubar a bola e dar assistência para o gol. Eles apontaram e recomendaram que Anderson Daronco revisasse a jogada, pois o jogador do SPFC não toca a bola e comete a falta. Tem o contato na perna? Causa impacto? Tem um calço. Vou chamar na revisão para possível falta, falaram os árbitros de vídeo. Ao rever a jogada e analisar o lance, Daronco viu a infração e decidiu pela anulação do gol do Luciano. O jogador de branco não toca na bola. Após revisão, falta no jogador. Decisão final, falta revelou. Na noite da próxima quinta-feira, 16, o São Paulo encara o Barcelona do Equador, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Na competição continental, o SPFC está em segundo lugar com 9 pontos, um a menos que o líder Talleres Argentina. Luciano explica a confusão com Diniz em jogo do São Paulo. Falou que a amizade acabou. Encerrando a 6ª rodada do Brasileirão Série A 2024, o São Paulo derrotou o Fluminense pelo placar de 2-1 no Morumbis. Bobadilla e Arboleda foram os responsáveis pelos 3 pontos. Ainda durante um grau tempo, uma confusão envolvendo Luciano e Fernando Diniz aconteceu na beirada do campo. Apesar de já terem trabalhado juntos no Flu e no tricolor paulista, palavras não foram poupadas durante a discussão. Após o apito final, o camisa 10 do São Paulo explicou a confusão. Na hora que o Manuel caiu e eu peguei a bola, o Diniz me xingou do nada. Eu pedi para ele não xingar e ele continuou xingando. Depois ele falou que a nossa amizade acabou. Então, se ele acha assim, para mim acabou. Eu jamais xingaria ele na beira do campo. Ele tem que ver que ele não é mais meu treinador, ele é treinador da equipe adversária. Como o André falou para ele e ele xingou o André também, ele é o líder e não pode fazer isso, disse Luciano para o Sport TV, após os 90 minutos. 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, essa é a campanha do São Paulo na competição nacional. Após derrotar o Fluminense na noite da segunda-feira 13, o clube subiu para a 5ª colocação com 10 pontos. Para manter a sequência de vitórias, Zubeldia já começa a preparar o elenco são paulino para o jogo da Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil, equipe em que o treinador fez a sua estreia na comissão técnica. O tricolor paulista já está classificado para a próxima fase, mas não garantiu a primeira colocação do Grupo B. Em contrapartida, o Barcelona de Guayaquil já está eliminado, somou apenas 2 pontos até o momento.
A partida, válida pela quinta rodada da Libertadores, ocorre já na quinta-feira 16, às 21 horas, horário de Brasília, no Morumbis. O São Paulo inicia uma sequência de 4 jogos em casa. Zubeldia usa Ferguson e impede empolgação no São Paulo, evitar os superlativos. Na última segunda-feira 13, o São Paulo conseguiu uma importante vitória por 2-1 em casa e ganhou 3 posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe ocupa o 5º lugar com 10 pontos. Jogando no Morumbis, o tricolor paulista saiu perdendo, mas virou sobre o Fluminense, com gols do zagueiro Arboleda e do meio-campista Bobadilla. O gol dos cariocas foi anotado por Igor Vinícius contra. A partida marcou também uma confusão envolvendo Luciano e Fernando Diniz. Inclusive, o camisa 10 se manifestou sobre o episódio, contando o que aconteceu durante a confusão com seu ex-treinador. Quem também falou após o confronto foi o treinador Luiz Zubeldia. O treinador argentino comentou um pouco sobre o momento vivido pelo soberano, que é bem diferente daquele quando o time era comandado por Thiago Carpini. O técnico argentino fez questão de elogiar o futebol apresentado pelo seu time, mas tratou de frear qualquer tipo de empolgação e pregou calma. Para justificar seu ponto, ele ainda citou o escocês Alex Ferguson, que dirigiu o Manchester United por 27 anos. Acho que está jogando bem, fazendo muitas coisas bem, tem os princípios de jogo bastante claros. Também podemos seguir melhorando. Eu trato de evitar os superlativos. Às vezes eu digo, mas eu evito dizer muito bom jogo, excelente jogo, espetacular jogo. Como dizia Ferguson quando tinha um treino muito bom, ele sempre usava 2 palavras poderosas, bem feito e iniciou. Zubeldia foi além e revelou o que espera dos atletas, nada de superlativo. O que eu busco é isso. Que os jogadores façam um bom jogo a partir do que eu digo que são os princípios com e sem bola. Depois, não gosto, creio que sejam o São Paulo, não o time do Zubeldia, completou. Zubeldia pede a contratação de camisa 10 de seleção para substituir James Rodrigues no São Paulo. O São Paulo, apesar das diversas tentativas para mantê-lo, já se prepara para perder o meia James Rodrigues, que em julho, deve se despedir do tricolor. Desde que chegou ao time do Morumbis, o jogador não conseguiu apresentar o nível esperado, tendo, inclusive por 2 vezes, pedido para deixar o clube. Não obstante, com a chegada de Luiz Zubeldia, era esperado que o atleta conseguisse se recuperar, tendo em vista o estilo de jogo do treinador argentino. Entretanto, isso não aconteceu e James deve mesmo encerrar o seu ciclo no clube paulista. Em meio a isso, Zubeldia já indicou um substituto para o colombiano. De acordo com a apuração do jornalista alemão, especializado em notícias do tricolor, o novo treinador do São Paulo pediu a contratação de Romário Ibarra. O equatoriano de 29 anos atua pelo Independiente del Valle e disputou a Copa do Mundo de 2022 como camisa 10 da sua seleção. A ideia, segundo a fonte, é que o jogador substitua James no São Paulo, chegando como uma nova opção para a equipe paulista, que aos poucos tem se encorpado. Ibarra tem contrato no Del Valle até dezembro de 2026 e também pode atuar como ponta e atacante. Inclusive, nesta temporada, o atleta disputou 8 jogos e marcou um gol. E você, torcedor? O que acha da saída de Romário Ibarra do São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.